Salve, salve, rapaziada! Aqui é o Fernando do canal Cortes Gold Gym. Nesse canal você encontra os melhores cortes do mundo da musculação, sobre treinos, dietas, hipertrofia e muito mais. Então fica ligado, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. André Valente pede para o Muzi falar sobre o uso de anabolizantes e medicação antidepressiva ao mesmo tempo. Meu Deus. São Boa incompatíveis? pergunta. Eu recebo muito essa pergunta. Pessoas que fazem uso de medicamento antidepressivo, até antipsicóticos, Eita. e a testosterona, que na Segunda Guerra Mundial era utilizada para aumentar o nível de irritabilidade dos soldados e deixarem eles mais agressivos. Não só irritabilidade, né? Os soldados alemães das SS, né? Eles usavam a testosterona, eles usavam esteroide e anfetamina junto. MDMA. Os caras, eles eram Naquela época ele já demônio, ficava cara. loucão já? Naquela época, cara. Os caras ficavam Alerta, demônio. né? Então Mentira. não é à toa que a gente escuta a atrocidade, né, cometida. A pessoa Os é caras usavam completamente fora de si, metanfetamina? misturado com esteroide. Então era uma... Não podia dormir, né, Cara, Renato? Nem sentir frio, Exatamente. nem ter fome, nem ter sede. Então usava-se esse tipo de medicamento que mantinha eles vivos realmente, né? E imagina isso, dose sobre dose, todos os dias, Pois o é. quanto não corroía aí o cérebro do cara, vamos dizer assim. Pensa no que aconteceu no pós-guerra, né? A quantidade de gente doente, né? Você sabe que a gente fez uma... A gente não, enfim. O que a gente chama hoje de síndrome de burnout é uma doença psíquica que foi selecionada, ela foi demonstrada na década de 70. Então a gente está bem no pós-guerra, né? 30 anos após o pós-guerra, mas que o sujeito que deu nome para a síndrome foi um médico alemão e que ele chamou a síndrome do trabalhador alemão. Tá. Né? Por quê? Porque para a reconstrução da Alemanha, né, a sociedade teve que se superar. Então não tem 8 horas por dia, não, era 16 horas por dia, 14 horas por dia, era um negócio extremamente estressante, né? E que, assim, se você pensar, né, da onde vem isso? Vem dessa consciência da necessidade do trabalho exaustivo, né? Então, quando você tinha essa condição na guerra, que era uma coisa perfeitamente aceita, né, e feita pelos comandantes, né, que era a administração de esteroide e anfetamina para os soldados, né? Você começa a entender algumas coisas, mas vamos falar do caso específico dele, né? O antidepressivo, ele é uma droga que vem tentar trazer um equilíbrio para o seu sistema de recompensa e para o seu sistema de tomada de decisão, que é muito sensível a variações da sua amígdala versus seu núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Esse nome é bonitinho, né? Ele vem de uma área do seu cérebro que é responsável pela sua elaboração da tomada de decisão. Então, quando você fala assim, vou pensar 2 vezes, o que aconteceu? Você tomou uma primeira decisão emocional pela sua amígdala, que controla a sua ansiedade, sua irritabilidade e a sua compulsividade. Só que você teve cognição suficiente para falar, opa, essa não é a melhor decisão. E aí você vai elaborar a sua tomada de decisão. Quem faz isso é o seu núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Por quê? Porque ele é um grande simulador. Então, ele pega o problema, coloca numa situação de simulação, e vamos falar uma coisa simples. Por que você não enfia o dedo na tomada quando você... Agora? Porque você sabe que você vai tomar choque. O seu núcleo ventromedial simulou isso para você e falou, não faça. Tá? Por que você não vai sair brigando na rua por causa de trânsito? Né? Porque seu órgão simulador falou para você, você vai sair do seu carro, parar o trânsito, vai agredir uma pessoa, ser agredido, você vai acabar na delegacia, isso vai virar um processo. Você fala, não é. Né? Quando você tem alguma disfunção de função cerebral, né, o que acontece? Principalmente se você tem depressão. A depressão ela tem uma característica que é... Por que a gente também chama de depressão? Porque a depressão é responder a estímulos. Né? Quem que é o deprimido? É o cara que não consegue trabalhar, que ele não consegue atender o telefone, que ele não quer sair da cama, que ele não consegue tomar banho, ele não quer cortar o cabelo, ele desiste mais ou menos da vida. O mundo é cinza para ele. Exatamente. Tá? E pior que isso, a gente acha que a pessoa ela tem que entender a situação dela. Não, a doença psiquiátrica ela é uma doença da falta do entendimento. Então, quando você está numa condição de depressão,
todas as alternativas que você pode tomar são alternativas ruins. Por quê? Porque elas vêm de um cérebro deprimido. É a mesma coisa que você está numa lagoa contaminada e você fala assim, vou beber água desse canto porque ele vai estar mais limpa. Não, não vai. A lagoa está contaminada. De onde você decide beber água, você vai estar tomando água contaminada. De onde você tiver a decisão desse cérebro, você está tendo uma decisão contaminada pela doença. Tá? E um dos traços que são mais patentes numa depressão, além do embotamento, que é o afastamento que você tem das outras pessoas e do contato com outras pessoas, é a irritação. Né? Tanto que o sujeito que tem depressão, ele não fala assim, eu estou deprimido hoje. A pessoa que fala isso, ela não está deprimida, ela está triste. Né? Furou o pneu do carro, caiu de bicicleta, teve um revés no trabalho, teve um revés na profissão. Né? Então, isso faz sentido, sabe por quê, doutor? Vou complementar aqui. Meu filho mais velho, Guilherme, ele teve uma situação muito difícil. Ele morava no Canadá, estudava lá, e ele começou a ter crise de depressão, e essa depressão virou síndrome do pânico, ele chegou a ser internado lá. Ele chegou a ser internado. E aí eu tive que trazê-lo de volta. Foi uma situação muito, muito preocupante para todos nós. Ele viajou comigo, e ele usa, dentre alguns medicamentos, ele usa um medicamento muito forte chamado sertralina. E ele viajou comigo e ele não quis me contar, mas ele não levou a quantidade certa de remédio e faltando 2 dias para nós voltarmos, ele teve que suspender o remédio porque ele não trouxe. E ele, para não me deixar preocupado, não quis me falar. Aí ele teve que vir falar para mim porque a gente começou a perceber ele uma outra pessoa. O meu filho é muito doce, tá sempre sorrindo, né? Muito doce, sempre sorrindo, irritado e educado. A gente percebia ele mais irritado, fechado, falando pouco, trancado em si mesmo e com pouca paciência com todo mundo, principalmente com o irmão dele. Ou seja, não é falar que eu não via ele triste, eu via ele estranho. Exatamente, é isso que é depressão, essa estranheza. E não é uma estranheza que a pessoa é estranha, é que a pessoa é estranha ao comportamento usual. Isso. Não vamos falar normal, porque não existe o normal, existe o comportamento usual. Você percebe que essa pessoa não está sendo aquilo que ela costuma ser. Tá? Então imagina essa situação que você tem uma irritação, e essa irritação ela também se manifesta por uma dificuldade da função do núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, ou seja, do sistema de elaboração de resposta. Né? Então você tem uma doença funcional. Tá? Aí você vai lá e coloca um esteroide que vai fazer o quê? Vai criar uma situação que o que tem documentado na literatura? Que o esteroide ele aumenta, ele faz uma hipertrofia da amígdala cerebral. A amígdala cerebral é aquela área no seu cérebro que cuida da irritabilidade, da compulsividade e da ansiedade. É de onde vem a sua decisão visceral, aquela decisão emocional aguda. O grito, a explosão. Né? Bom, soma as duas coisas. Depressão mais esteroide. Você está atacando gasolina no fogo. A questão é, porque sempre existe um contraponto, Renato, tá? Existem situações de depressão refratária, ou seja, a pessoa toma remédio e não melhora, aonde foi tentada a utilização de géis, veja bem, gel de testosterona. Então, os 2 trabalhos mais famosos sobre isso é depressão refratária, uso de medicamento em homens e mulheres. Uso de gel de testosterona. Houve uma melhora no padrão da depressão. Tá? Vamos falar primeiro, por que isso faz sentido? Porque o esteroide, ou a testosterona, né? A testosterona, não qualquer esteroide, a testosterona. Ela de rápida ação, né? Porque é um gel, né? Isso também faz parte, mas a gente vai chegar lá, né? A testosterona ela aumenta a sensibilidade à beta-endorfina, que é o neurotransmissor realizado à percepção da satisfação. Satisfação em relação a prazer, a recompensa. Tá bom? Bom, tudo bem, legal. Agora, o que é diferente, por exemplo, do gel de uma testosterona injetável? É completamente diferente. Né? O gel ele tem uma absorção transdérmica que é uma absorção lenta, lenta assim, se você comparar com a injetável. Com tá? propionato. Ele tem uma distribuição lenta e é mais fisiológica. O gel não faz pico.
Por isso que quando a gente vai fazer um ATPC, que vai tirar uma pessoa que ela está usando muita droga, você não pode tirar completamente o hormônio. Então, a primeira fase, você deixa o estimulador da produção de testosterona mais uma dose muito baixinha de testosterona gel. Para quê? Para aquilo fazer, às vezes, do mínimo de androgênio que você precisa para a pessoa ter, para ela manter saúde. Tá? Então, nessas condições,